Olá, pessoal. Hoje eu estou trazendo a parte 2 das resoluções da prova de Física do Enem 2016. Dando continuidade, a questão 57 traz o seguinte enunciado: o morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de eco após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Então nós temos um morcego que está em repouso, ou seja, ele está parado, e em relação a ele tem uma mariposa se deslocando com a velocidade constante, descrevendo, portanto, um movimento retilíneo e uniforme. Eu fiz uma ilustração para representar a situação. Então nós vemos o morcego parado, emitindo as ondas ultrassônicas, e essas ondas atingem a mariposa que está se deslocando em relação ao morcego com uma velocidade constante, e essas ondas ultrassônicas, ao encontrarem a mariposa, elas são refletidas na forma de eco e voltam para o morcego. Desse modo, o morcego ele é capaz de detectar a posição da mariposa. Então, vamos imaginar a situação em que o morcego está emitindo as ondas ultrassônicas e essa primeira frente de onda atinge a mariposa que está se deslocando. No momento em que esta primeira frente de onda atinge a mariposa, esta frente de onda vai ser refletida em direção ao morcego. Nesse momento, a distância da mariposa até o morcego, eu denominei ela de distância d1, como nós podemos ver aqui na figura. Agora vamos imaginar a segunda frente de onda indo atingir a mariposa. Essa segunda frente de onda, quando vai atingir a mariposa que está se deslocando, ela atinge no momento em que a mariposa se deslocou um pouco, quando ela estava a uma distância d2, um pouco maior do que a distância d1. Então, no momento que essa segunda frente de onda atinge a mariposa, ela se reflete. Então, nós podemos perceber que, se a mariposa estivesse em repouso também, a segunda frente de onda atingiria a mariposa e seria refletida e chegaria com o mesmo tempo de duração que a primeira frente de onda. Entretanto, como a mariposa está se deslocando, o tempo que a segunda frente de onda vai atingir o morcego após a reflexão na mariposa, vai ser um tempo t2, conforme nós podemos ver. E como a distância que a mariposa está agora é a distância d2 e é maior do que a distância d1, nós concluímos que esse tempo t2 é maior do que o tempo t1 para atingir o morcego. E à medida que esta mariposa está se deslocando, esse tempo vai ficando cada vez maior para atingir o morcego. Desse modo, nós podemos ver que, à medida que a mariposa se afasta, o tempo vai aumentando. Então, esta é uma coisa que a gente já pode concluir inicialmente, que o tempo vai aumentando e, como ela está se afastando, a distância d2 também está se afastando. Então, vamos ver quais das alternativas nos diz que a distância está aumentando e o intervalo de tempo também está aumentando. Bom,
Aqui a gente vê no item A que o tempo de retorno é aumentado, ok? Então já podemos concluir que o tempo é aumentado. Beleza, nós já concluímos isso. Então a alternativa A pode ser. Vamos imaginar agora a intensidade do som e a frequência. Será que essa intensidade do som vai aumentar ou diminuir? A intensidade do som vai diminuir, porque à medida que a mariposa está se afastando, essas ondas vão chegar com a intensidade menor. E a frequência vai aumentar ou diminuir? Vamos ver a frequência. Se o intervalo de tempo entre uma frente de onda e a outra está aumentando, significa dizer que o período, ou seja, o tempo entre a realização de um ciclo e outro, está aumentando a cada vez que as frentes de onda estão sendo refletidas. Estão chegando ao morcego com um certo atraso. Então significa dizer que o período T está aumentando cada vez mais. Se o período está aumentando, significa dizer que a frequência está diminuindo. Por que a frequência está diminuindo? Porque a frequência é igual ao inverso do período. Então, se está havendo um atraso com que as frentes de onda estão chegando ao morcego, significa dizer que a frequência está diminuindo. Por quê? Porque o período está cada vez aumentando. Então, desse modo, nós concluímos que a frequência está diminuindo. Então, vamos ver as demais alternativas. A alternativa B diz que a intensidade é aumentada, a intensidade sonora, que o tempo de retorno diminuiu, nós vimos que o tempo de retorno aumentou, então nós já vemos que a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz que a intensidade é diminuída, certo? O tempo de retorno é diminuído, está errado. E diz que também a frequência também é aumentada. O item C está incorreto. A alternativa D diz que a intensidade é diminuída, ok. O tempo de retorno aumentou, certo. E a frequência aumentou. Não, a frequência diminuiu. A alternativa D está incorreta. E por fim, a alternativa E diz que a intensidade é aumentada, o tempo de retorno é aumentado e que a frequência percebida é aumentada. Não, a frequência percebida é diminuída. E também a intensidade também é diminuída. Então, a alternativa E está incorreta. Então, nos sobra, portanto, a alternativa A. A alternativa correta é a alternativa A. Ok? Então, aqui nós vemos que a alternativa correta é o item A. Vamos à próxima questão. É a questão 59. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Então, os lápis foram utilizados para desenhar alguns traçados, como nós podemos ver aqui. Esse risquinho aqui um pouco ondulado foi feito pelo lápis 2H. O traço reto foi feito pelo lápis HB e o traço curvo foi feito pelo lápis 6B. Ok. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura.
verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Então, nós vemos aqui um traço feito pelo lápis 6B, ok? Um traço feito pelo lápis 2H e 2 traços feitos pelo lápis HB. Vamos conferir se realmente são esses lápis. São. Então, no caso aqui, o HB é o traço reto, o 2H é o ondulatório, o 6B é o traço curvo, ok? Então, nós vemos que esses traçados aqui foram feitos usando 3 lápis diferentes. O lápis 6B, por exemplo, ele tem uma resistividade de 5 kΩ. O 2H tem uma resistividade de 20 kΩ. E o HB tem uma resistividade ou seja, uma resistência elétrica de 10 kΩ. Então, essas são as resistências elétricas de cada um dos traçados. Então, o que a questão nos pede? Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB por RBC, qual resultado o estudante obteve? Então, o que ele fez? Ele conectou um ohmímetro, um aparelho utilizado para a medição de resistência elétrica, nas extremidades, ou seja, nos terminais A e B do desenho. Então, primeiro ele colocou um resistor, ou melhor, um ohmímetro para medir a resistência da associação, e ele conectou esse ohmímetro nos terminais A e B. Depois, o que ele fez? Depois ele pegou o mesmo resistor, ou melhor, o mesmo ohmímetro, e conectou nos terminais B e C. E ele anotou as leituras. No primeiro caso, ele obteve uma resistência elétrica RAB e no segundo caso, uma resistência elétrica RBC. Nós queremos descobrir qual é a razão entre essas duas resistências elétricas. Então, nós podemos descobrir quais são essas resistências elétricas para depois calcular a razão entre elas, utilizando o conceito de resistor equivalente, porque nós podemos notar que nessa figura nós temos associações de resistores elétricos. Entretanto, no ponto em que, nos terminais que nós conectamos o ohmímetro, o resistor equivalente vai mudar, ou seja, dependentemente do ponto em que nós colocamos o ohmímetro, o valor da resistência elétrica medida vai mudar, certo? Então, no momento em que ele coloca o ohmímetro nos terminais A e B, ele vai obter uma resistência elétrica RAB. E no momento em que ele conecta o ohmímetro nos terminais B e C, ele vai obter outra resistência elétrica. Como que nós podemos calculá-las? Nós podemos calculá-las considerando que isso representa uma associação de resistores. Eu redesenhei essa figura para facilitar o entendimento. Vamos imaginar que nós conectamos os pontos A e B nos terminais de uma bateria, ok? Aqui nós temos o polo positivo em vermelho e o polo negativo em preto. Então, imagine que no momento em que nós conectamos a bateria a esses pontos, uma corrente convencional vai sair da bateria, vai adentrar aqui no ponto A, vai se dividir em 3 intensidades de correntes diferentes, ok? Porque nós podemos ver que aqui nós temos o ponto A. Se nós conectamos esses pontos a uma bateria, a situação descrita vai ser similar, porque no momento em que a corrente entra no ponto A, vai se dividir em 3
intensidades de correntes distintas. Então, essas duas figuras que representam associações de resistores são equivalentes. Então, nós vemos que a corrente se divide em três pontos, ou melhor, em três correntes diferentes, e que essas correntes vão percorrer os resistores. A corrente que nós vemos aqui na cor violeta passa pelo resistor de 5 kΩ. Aqui a corrente representada pela cor verde passou pelo resistor de 20 kΩ. E a corrente representada em azul vai passar pelos resistores de 10 kΩ. Então ela passa sem se dividir por esses dois. E no momento em que elas chegam no ponto B, é o momento em que elas se juntam e passam pelo ponto B e voltam ao fio com o valor que tinham saído da bateria. Então, como a corrente se divide no ponto A e se junta no ponto B, nós dizemos que os terminais desse resistor de 5 kΩ, do de 20 Ω e do de 10 Ω, dos de 10 Ω, estão experimentando a mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial da bateria. Então, nesse caso, eles estão associados em paralelo, exceto aqui esses dois, porque nós vemos que a corrente que passa por eles, ela não se divide. Então, esses dois aqui estão em série. Então, se nós calculamos a resistência equivalente dessa associação toda, é equivalente a nós calcularmos a resistência elétrica medida no ohmímetro, porque ele foi conectado nos pontos A e B. Certo? Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer da seguinte forma. Nós vemos que esses dois aqui estão em paralelo com esses dois aqui que estão em série. Então, primeiro nós podemos calcular o equivalente entre esses dois, que nós podemos chamar de R' para facilitar. Como estão em série e o resistor equivalente entre dois resistores em série é a soma entre os dois resistores, ou melhor, entre as duas resistências elétricas. Desse modo, 10 kΩ mais 10 kΩ resulta em 20 kΩ. Logo, nós temos que calcular a resistência equivalente entre um resistor de 20 kΩ, outro de 20 kΩ e outro de 5 kΩ, todos eles associados em paralelo. Quando a associação é em paralelo, nós fazemos uma soma de inversos, ou seja, o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor R1 mais 1 sobre o resistor R2 mais 1 sobre o resistor R3, que são 5 kΩ, 20 kΩ e 20 kΩ. 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 nós podemos somar, né? Nós repetimos aqui o denominador, que é igual. Quando o denominador é igual, nós podemos repetir e somar os numeradores. Então, vai ficar 20 sobre... Ou melhor, vai ficar 20 no denominador e em cima nós vamos ter 1 mais 1, que é 2. Então, agora nós temos que calcular essa soma. Nós podemos fazer o cálculo dessa soma utilizando o mínimo múltiplo comum entre 20 e 5. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 5 é o número que simultaneamente divide o 5 e o 20. É o menor número que vai dividir eles dois ao mesmo tempo. Então, o próprio 20 divide tanto ele mesmo, porque 20 por 20 é 1, quanto divide o 5, que 20 por 5 é 4. Então, vamos fazer essa continuação agora, então. Vamos lá. Então, se eu quero somar 1/5 mais 2 20avos, nós podemos fazer o seguinte. Pelo MMC que nós descobrimos que é 20, nós dividimos o 20 pelo 5, que resulta em 4, e multiplicamos pelo numerador. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 20 é 1. Vezes o numerador, que é 2, 1 vezes 2 é 2. Então, 4 vezes 1, 4, mais 2 é 6.
Então, o inverso do resistor equivalente é 6 sobre 20. Portanto, o resistor equivalente nós podemos obter ou invertendo isso ou fazendo meios por extremos e isolando o resistor equivalente. Se nós simplesmente invertermos, nós vamos ter que o resistor equivalente é 20 sobre 6, que pode chegar à fração irredutível, ou seja, aqui nós vemos que tanto o numerador quanto o denominador são pares, ou seja, são múltiplos de 2. Nós podemos simplificar. 20 dividido por 2 é 10. E 6 dividido por 2 é 3. Agora essa fração ela é uma fração irredutível. Então, o resistor equivalente é 10 sobre 3 kΩ. Entretanto, nós vimos que o resistor equivalente é igual à resistência elétrica RAB, uma vez que o ohmímetro foi conectado nos terminais A e B. Então, a resistência RAB é igual a 10 terço kΩ. Então, essa é a primeira resistência elétrica que nós obtemos. Agora, nós vamos conectar o ohmímetro no ponto C e no ponto B da figura. Ou seja, nós vamos ligar o ohmímetro no ponto B e no ponto C. Então, a figura equivalente seria mais ou menos essa aqui, ok? Então, essa aqui é uma figura que equivale a essa. Aqui eu conectei a bateria no ponto C e no ponto B. Pelo mesmo processo, nós vemos que uma corrente se divide agora aqui no ponto C numa corrente vermelha para a esquerda e numa corrente marrom para a direita. Essa corrente vermelha vai se dividir novamente numa corrente verde e numa corrente violeta. Aqui na frente ela vai se juntar, a corrente violeta com a corrente verde, e também vai se juntar com a corrente marrom no ponto B, e todas elas vão formar a corrente inicial que saiu aqui na bateria. Então nós vemos que o ponto C e o ponto B estão também com associação de resistores, mas agora com uma associação com a configuração diferente. Nós vemos que esse resistor de 10 kΩ experimenta a mesma diferença de potencial que esses demais resistores. Em que, como aqui houve uma divisão no ponto A e no ponto B, esses dois resistores, o de 5 kΩ e o de 20 kΩ, estão em paralelo entre si. Então, esses dois estão em paralelo, que por sua vez está em série com este daqui. E esses três, juntos na associação, estão em paralelo com esse de 10 kΩ. Então, a resistência BC vai ser também, novamente, o resistor equivalente desta associação, mas agora com a configuração um pouco diferente. Como que nós podemos calcular? Podemos calcular seguindo o mesmo raciocínio. Aqui, esses dois resistores que estão em paralelo, nós podemos calcular um equivalente entre eles. O resistor equivalente de dois resistores pode ser obtido simplesmente pelo produto entre eles dividido pela soma. 5 vezes 20, 100. Sobre 5 mais 20, que é 25. Então, nós vamos ter 100 sobre 25, que é 4 kΩ. Portanto, o resistor R' é 4 kΩ. Então, aqui nós já conseguimos simplificar. Agora, esse resistor de 4 kΩ vai estar em série com este de 10. Ou seja, nós temos ele aqui em série com esse de 10 kΩ. O resistor equivalente entre resistores associados em série é obtido simplesmente somando-se as resistências elétricas de cada um. Então, nós vamos ter 10 kΩ mais 4 kΩ, que vai fornecer 14 kΩ, que vai estar em paralelo com este daqui de 10 kΩ.
Então, o equivalente eu chamei de R duas linhas, que aqui é um resistor de 4 kΩ, obtido da soma entre eles dois, que agora vai estar em paralelo com o de 10 kΩ. Então, aqui nós vemos que dois resistores associados em paralelo, o equivalente entre eles é obtido simplesmente multiplicando os valores das suas resistências elétricas, dividindo-se pela soma. Então, 14 vezes 10, 140, a soma entre 14 e 10, 24. Simplificando, nós vamos obter 35 sobre 6 kΩ. Esse é o valor do resistor equivalente da associação. Esse é o valor que o ohmímetro vai detectar, que por sua vez é igual à resistência elétrica BC. Então, a resistência elétrica é 35 sobre 6. Mas nós queremos calcular a razão entre RAB e RBC. RAB nós obtivemos 10 terços e RBC 35 sextos. Simplificando, nós vamos ter esse 3 multiplica embaixo e esse 6 multiplica em cima das propriedades da divisão entre frações. Então, nós vamos ter 10 vezes 6, 60 dividido por 3 vezes 35, que é 105. Simplificando, nós vamos ter 60 sobre 105, que pode ser dividido por 3. Então, nós vamos ter 20 sobre 35, que também pode ser reduzido dividindo por 5. 20 dividido por 5, 4. 35 dividido por 5, 7. Então, nós temos aqui a nossa fração irredutível. Então, a razão entre RAB e RBC é 4 sétimos, correspondendo à alternativa B. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. A próxima questão é a questão 63. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o tempo, ou melhor, o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço do gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, nós temos aqui 5 gráficos da velocidade em função da distância. Inicialmente, o veículo estava se deslocando com a velocidade v constante. Eu vou colocar aqui v inicial, v0 igual a v constante. Era uma velocidade, como ele estava se deslocando, era uma velocidade diferente de zero. Acontece que, no momento em que ele detecta uma situação de emergência, ele começa a frear, com uma desaceleração constante. Então, é um movimento uniformemente variado a partir do momento em que ele começa a acionar os freios. Então, qual desses gráficos representa melhor a situação até que o carro pare? Então, nós temos duas etapas. A inicial, o carro está com velocidade constante, depois a velocidade começa a variar em função da distância, né? Porque o nosso gráfico é da velocidade em função da distância. Nós sabemos que a equação que relaciona velocidade e distância no MRUV, ou seja, no movimento retilíneo uniformemente variado, é a equação de Torricelli, que pode ser reescrita da seguinte forma: v ao quadrado é igual a v 0 ao quadrado. Nesse caso, o movimento está com aceleração constante, mas é uma desaceleração. Desse modo, a velocidade está diminuindo. Então, aqui nós temos o sinal negativo
Então vai ser 2 vezes A vezes o deslocamento, ΔS, ou nós podemos chamar simplesmente de D para representar a distância. Então, a função para a velocidade em função da distância é a equação de Torricelli. Então, nós temos que ver quais desses gráficos obedece essa relação e as condições iniciais, que são velocidade constante e agora variação de velocidade em função da posição. Então aqui nós vemos no gráfico A que a velocidade não é constante em momento algum, ela simplesmente já começa a diminuir e começa a diminuir de forma linear. Mas nós vemos que aqui a velocidade está ao quadrado. Então nós temos que procurar um gráfico que forneça a velocidade em função da distância, mas não a velocidade ao quadrado em função da distância, mas simplesmente a velocidade em função da distância. Então, nós podemos extrair aqui a raiz quadrada. Vou extrair aqui. A raiz quadrada de quem? De V0 ao quadrado menos 2 vezes A vezes D. Então, a função que vai representar o gráfico tem que ser esta função. Então, inicialmente, a velocidade tem que ser constante. Nós vemos aqui que no item B, a velocidade inicial ela é constante durante um certo período e depois começa a diminuir. Porém, começa a diminuir linearmente. Então, o gráfico B não pode ser. Vamos ver o gráfico C. Bom, a velocidade já começa a diminuir. Então, nós vemos que o movimento aqui não tem a velocidade constante inicialmente. Vamos ver o gráfico D. Nós vemos que aqui, até esse ponto, a velocidade é constante. Ou seja, assume o valor V igual a V0. E essa velocidade, depois de um tempo, que é o momento em que há o acionamento dos freios, ela começa a decair de acordo com o gráfico de uma raiz quadrada. Nós temos aqui uma raiz quadrada. E começa a decair com a raiz da distância. Então a distância vai aumentando realmente, porém a velocidade vai diminuindo. Então o nosso gráfico é o gráfico D. Então a curva que representa a situação é a curva em que inicialmente a velocidade é constante e depois é descrita por essa função. Aqui nós vemos que esse gráfico aqui da alternativa é uma parábola e que a velocidade inicialmente não é constante e inicialmente ela é zero, depois ela aumenta com a distância e depois ela diminui. Então esse gráfico não pode ser. Então a alternativa correta é a alternativa D. Então, pessoal, por hoje é isso. Logo mais eu trago a parte 3 do vídeo. Eu trouxe o vídeo um pouco mais curto hoje, para que a aula fique mais rápida e não fique muito extensa, não fique muito cansativa. Então, até mais. Abraço. Espero ver vocês na próxima aula.